Gente, iniciei de novo porque a professora Tabata tá tendo dificuldades. Vamos ver se agora vai. Espero que ela entre. Oh my god. A tecnologia não é nossa amiga. Bora lá. Oi, Bruna. Dri. Olá. Agora vamos ver se a Tabata consegue entrar. Ai, gente, que medo esses negócios ao vivo, né? Nossa, é tão bizarro. Já adicionei, Elaine. Ele mandou um convite. Aí eu cliquei, aceitei a amizade. Agora ela. Espero que ela encontre aqui, gente. Bora, produção. Oi, Nath. Gatíssima. Alguém ajuda a Tabata. Eu adicionei. Agora ela tem que entrar aqui na live para que eu adicione ela no bate-papo, Elaine. Até agora eu não vi o Carlinhos. Deixa eu arrumar aqui. Nath Souza tá na nossa live. Olha que coisa chique. Carla mandando oi pra Nath. Muita força pra Nath. A gente tá orando por você, pela sua mãe. Tenho certeza que Deus vai fazer o melhor por vocês duas, viu? Cadê a Protábata? Alguém manda o link nos grupos da Episteme? Pega esse link aí e manda lá no grupo da Episteme pra Protábata entrar direto na live. Que eu tô travando, estão me mandando ir pra perto do modem. Mas o problema não é minha internet, não. Sibeli, obrigada por entrar de novo. Ai, gente. Se fosse uma das crianças fazendo, não daria problema. Mas como somos nós adultos, então, sem intimidade com a tecnologia. Aí, peraí, agora eu consigo. Eu vi aqui o Carlinhos, viajante, vamos lá. Vamos tentar aqui. Só esperar um pouquinho pro que já já ele arruma aqui. Estou tentando. Opa, peraí, agora foi, hein? Ê! Chegou. É assim mesmo. Ei! Nossa, meu Deus, eu tava ficando apavorada já. É assim 15 mesmo, minutos amiga. tentando aqui, Jesus! Ah, um dia a gente pega o jeito, vai. A gente vai aprender uma hora. Peraí, mas eu tô aparecendo aí que pra mim não tá aparecendo nada aqui. Você tá usando o modo selfie? É, vocês estão me Então, vendo? eu tô te vendo. Ah, então tá bom. Não importa eu me ver, importa vocês me ver. Mas você tá se ouvindo? Estão me ouvindo? Então tá.
Se tá obrigada. aparecendo pro pessoal aí, tudo bem, né? Vambora. Sério que você não tá... Eu tô vendo, normalmente. Todo mundo tá te Eu tô vendo. me vendo mais com acho que é porque os comentários do pessoal em cima. Eu tô por Isso, trás. fica assim. Isso, tá Então por tá trás. bom. Tá certo. Pro, se apresente aí, fala um pouquinho de você, que a gente fez aí a Bom, chamada. tá. Eu sou professora na rede municipal de Santo André desde 2004. Antes eu trabalhava em escola particular, Uhum, né? Quando eu fazia magistério, quando eu fazia faculdade, trabalhei em várias escolinhas particulares. E aí depois, em 2004, no último ano da pedagogia, eu entrei na prefeitura de Santo André. E desde uhum, então estou lá trabalhando. Entrei como professora quando foi em 2010. No final de 2009, para começar 2010, eu fui convidada para trabalhar como coordenadora pedagógica. E aí fiquei quase 8 anos como coordenadora pedagógica. Em 2017 eu saí para iniciar 2018, no final de 2017 para iniciar 2018, eu saí da coordenação e voltei para a sala de aula. uhum. E é isso Sentiu aí. saudade? Sentiu saudade da Não, sala de aula? sentindo saudade da sala de aula, não do trabalho na gestão. Muito Ah, burocrático para eu tô com saudade sala da de aula é sala de muito aula. melhor. Eu gosto também. Eu tô com saudade, Tabata. Vai fazer. Ainda não fiz um ano fora da sala de aula, né? Porque me afastei por conta da episteme, né? Das demandas da episteme, mas eu tô morrendo de saudade da sala de aula. É muito bom. Muito Estar ruim. próximo das crianças é muito bom. Agora, nessa E é época ruim. de a gente em casa, eu estou sofrendo bastante, porque ajudar as crianças ali do lado deles é outra coisa. Mesmo que a gente não Sim. faz vídeo, manda, adapta atividade, conversa com eles por áudio, manda mensagem, não é a mesma coisa. Não é a Não, mesma não é. coisa de estar junto, de que estar ali naquela. Às vezes a gente reclama do barulho, da bagunça, porque Uhum. são 25 a 30 crianças por sala, é complicado. Mas não. Esse momento agora, acho que dá para bastante gente repensar o que faz falta, né? É, faz muita falta mesmo. Eu estava vendo agora há pouco umas fotos das escolas da França, né, que retomaram as atividades, que é compatível com o nosso infantil e as crianças de máscara, professor, nossa, é tão difícil, né? Nosso retorno É. também vai ser difícil, porque são outros protocolos que a gente vai ter que seguir de segurança, mas vamos preparar a nossa parte emocional e técnica para que todo mundo fique seguro, né? Bom, o nosso bate-papo hoje é sobre as iniciativas, né, de inclusão aqui na cidade. Você com esse tempo tão pequenininho na rede aí e trabalhando também com inclusão, né, que eu sei que você tem esse carinho maior pela inclusão. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Tabata, quais são as iniciativas atuais da escola pública, né, da prefeitura, com relação à inclusão? O que a gente tem aí que as Então, mães podem... na Prefeitura de Santo André, as crianças da inclusão são bem assistidas. Nós temos o Centro de Atenção ao Deficiente, que é o CAD. As professoras Uhum, assessoras que pertencem a esse centro de atenção, elas estão dentro das escolas. Elas funcionam na escola como uma psicopedagoga, no caso, uhum, no sentido de ajudar as professoras a adaptar as atividades, adaptar os conteúdos da sala para as crianças deficientes. Porém, não tem como fechar os olhos para as crianças, para os transtornos, que são mais casos, em maior número do que os deficientes, no sentido de ser de surdo, cego, deficiência múltipla, né? Então, os transtornos, os TODs, os transtornos funcionais específicos, os transtornos de ansiedade,
as crianças autistas são bem maiores no número, né? Então, é separado o atendimento. Não, os deficientes não têm um tratamento, a terapia, no mesmo lugar que as crianças que têm transtorno. A gente tem o CAEM, que atende semanalmente 700 crianças por semana, com transtornos funcionais específicos. A única deficiência que é atendida lá no CAEM são os surdos, porque o polo bilíngue fica ao lado do CAEM, fica ali no mesmo local. Então, Santo André tem um polo bilíngue para os surdos. E tem, para os deficientes, eles fazem as terapias no CREM, né, que é o Centro de Referência Municipal. Tem o CAPSIC, lá tem psiquiatra, e mais na parte da saúde, né? Psiquiatra, neurologista. E tem também a Vila Guiomar, que é o posto de saúde da Vila Guiomar. E a fundação, que é feito os exames, os procedimentos médicos que são necessários são encaminhados para a Vila Guiomar e para a fundação, para os deficientes. Agora, quando a criança chega na escola, que a gente percebe que ela tem um comportamento diferente, quem avalia somos nós, professores, junto com as professoras assessoras de inclusão do CAD. E aí é feita uma anamnese, e é encaminhada essa anamnese para o CAEM para avaliação. E lá é feita a avaliação. Certo. Aí o CAEM avalia, que eles fazem uma avaliação multidisciplinar, né? Isso, o CAEM é o Centro de Atenção Educacional Multidisciplinar. Então, eles trabalham com a avaliação multidisciplinar e na intervenção multidisciplinar. Sim. Então, se a gente for pensar, quando a gente colocou lá no começo, eu quero até deixar claro aqui, quando a gente colocou lá no começo o colapso CAEM, não é dizendo que o serviço é deteriorado, é um serviço de qualidade. A gente colocou o colapso no sentido de que, pensa, são 700 crianças por semana. Sim. O CAEM está com 15 profissionais. Então, quer dizer, se você fazer uma conta matematicamente, é um serviço insano para elas que estão lá. E não, mesmo sendo um serviço insano, não é um serviço ruim, é um serviço de qualidade. Porque a gente sabe que um atendimento terapêutico é caríssimo, uma avaliação é caríssima, né? E as crianças... Uma avaliação multidisciplinar hoje, no particular, uma avaliação multidisciplinar custa em torno de R$3.000. Exato. Né? Dependendo da clínica que for fazer, pode cobrar muito mais, né? Porque é aquilo que a gente fala. Aquele cobra aquilo que ele acha que deve cobrar, né? Então, é um serviço caro que muitas vezes tem mãe que não entende, né? Porque tem aquela questão da aceitação de que meu filho ou ele é deficiente, ou ele é diferente, ou ele é autista, ou ele tem algum transtorno. Ah, meu filho não vai para avaliação porque meu filho não tem nada disso, né? Tem essa questão da aceitação da mãe também. E aí, quando a gente vai colocando... É um trabalho de formiguinha, que a gente vai ter que ir ponderando com a mãe, chamando a família, as PAEs nos ajudam. Quando eu falar PAEI, é as professoras assessoras, tá? Elas nos ajudam, chamam a mãe, a equipe gestora, para tentar convencer, porque a gente sabe que a gente percebe que a criança tem uma dificuldade na aprendizagem que reflete muito na escola, né? E que aquela criança precisa ser ajudada, não que isso é uma doença, mas as mães entendem como doença, não é uma doença. É uma forma, um atendimento que as crianças, uma oportunidade que as crianças têm de aprender melhor, se desenvolver melhor, né? Sim. E a criança começar também a entender que alguns comportamentos, algumas coisas que ela sente, muitas vezes é triste para ela ou ela não consegue absorver e entender aquilo que ela está sentindo. Por isso surta, por isso se joga no chão, por isso chora, fica em sofrimento. Então, esse atendimento terapêutico é para isso, né? É o trabalho que é feito no Episteme também, que a gente faz lá. Só que o nosso é em menor escala. O CAEM é bem menor.
700 crianças é muita criança. É muita criança. E você sabe me dizer, Tabata, se existe uma fila de espera para o CAEM? Porque, bom, quando a gente fala em transtorno, a gente está falando de quê? O transtorno do espectro do autismo, a gente está falando de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno positivo desafiador, né, o opositor desafiador, transtorno bipolar, que são recorrentes na infância. Mas eu acredito que os transtornos da infância mais recorrentes sejam esses, atualmente. E o CAEM, com 700 crianças por semana, 15 profissionais, são 2 unidades apenas, né? Se não me falha a memória. E uma é bem menor do que outra, ou só está com uma. Eu não me recordo muito bem. Mas, pela nossa experiência em sala de aula ou clinicando, a gente vê que a incidência desses transtornos na infância é muito grande. Então, significa que as 700 crianças que estão sendo cobertas pelo CAEM, para essas 700, talvez existam outras 700 que estão fora. Isso pode ser verdade, assim, no seu universo? Não sei se são outras 700, mas a gente percebe, assim, salvo engano, são 52 unidades escolares em Santo André, se eu não me engano. O que acontece é que a gente tem que atender todo mundo, porque é um serviço do município de Santo André, né? E cada vez mais está chegando as crianças com dificuldades na escola, com os transtornos na escola, cada vez mais. A gente até brinca lá na escola, fala, gente, onde que tá isso? Deve estar na caixa d'água, tá na água. Vamos tomar mais essa água, porque não é possível tanta criança assim com dificuldade. Não só os transtornos funcionais, como o transtorno emocional, né? Sim. Tem aquela coisa de que aquela coisa que foi construída em casa pela vivência da família, pela vulnerabilidade da família, pela situação social, né? E que não é bem assim um TEA, vamos dizer assim. É uma coisa que foi construída pela vivência. Então, as escolas que são mais próximas da periferia têm a tendência de ter mais crianças com transtorno. Isso é o que eu percebi passando por algumas escolas aqui em Santo André, né? Sim. Agora, o difícil é o seguinte, a gente tem uma divisão de demanda, que o que é a divisão de demanda? A criança faz educação infantil na EMEI, que é a obrigatoriedade da EMEI de atender, porém, quando ela vai para o primeiro ano, o pai tem a opção de escolher ficar na EMEI ou ir para o Estado. Antes era uma escolha, agora não mais. Agora existe um sistema que o governo do MEC colocou, chama SED, e as crianças são incluídas nesse sistema e elas são enviadas para a escola mais próximo até 1 quilômetro da casa dela. Certo. Então, assim, se a criança na educação infantil está sendo atendida pelo CAEM, já foi diagnosticada, está na EMEI, e se quando ela passa para o ensino fundamental no primeiro ano, o sistema do SED manda ela para uma escola do Estado, ela perde o tratamento. Por quê? Porque o CAEM é para atendimento das crianças que estudam na escola municipal. Certo. Quando as crianças se formam no 5º ano, mesmo que ele ainda precise do atendimento do CAEM, ele vai perder porque ele vai para uma escola do Estado. Sim. E aí é onde dá o nó, né? Porque a criança se formou no 5º ano, ela foi para o primeiro ano no Estado, não por culpa da escola, e sim por conta do sistema que foi posto, né? E aí, tá bom, já não precisa mais tratamento? Então, quer dizer, não tem alguma coisa do Estado como o CAEM para essas crianças que saem da EMEI. Certo. Né? Tem muitas crianças que não dão problema nenhum na EMEI. Quando chega no Fundamental 2, no 6º ano, lá no Estado, começa a surtar, né? Sim. E são outras vivências, são outras pessoas, é outra rotina, né? É professor a cada 45 minutos.
E aí, para onde o Estado manda? Para lugar nenhum, porque não tem, né? Um serviço, um outro serviço, como o serviço do CAI no município para as crianças que estudam em outras escolas. O dado que eu tenho aqui é que a última tentativa de ampliação do CAEM aconteceu em 2016. Isso, Aí, a partir daí, são esses profissionais que estão aí tocando o barco, e eu acredito que tenha para eles assim um desafio pessoal e profissional devido a ser tantas crianças com tantos transtornos diferentes, né? E é. então fica aí essa questão, talvez até do aumento, se a gente tiver um aumento, porque a incidência de transtornos, ela está ligada com o quê? Com a variação genética, com os fatores ambientais, como você colocou, que as escolas da periferia têm aí uma incidência dos transtornos ainda maior, né, do que aquelas que estão mais para o centro. Não só transtornos, nos sentidos neurológicos, mas psiquiátricos e psicológicos, né? São demandas de crianças, muitas vezes que vão se acumulando ali naquele indivíduo que é tão pequenininho e que precisa de um olhar, de um acompanhamento multidisciplinar. Eu sempre bato, tá na tecla do multidisciplinar, porque a gente precisa entender que o desenvolvimento da criança ele é muito amplo e ele deve ter esse olhar multidisciplinar de vários profissionais. E as pessoas às vezes acham que é um exagero da nossa parte. Olha, uma criança precisa de psicopedagoga, psicólogo, fono, né? Precisa de tais estímulos, precisa de terapia ocupacional, precisa de fisioterapia, precisa de um esporte. E, na verdade, não é um exagero nosso. É uma demanda deles, do desenvolvimento deles, né? Então, eu vejo assim, que a nossa cidade, por mais iniciativas boas e bons profissionais que estejam atuando agora com inclusão, está faltando muito apoio a esses profissionais, assim, pelo meu ver. Eu estou fora da rede, né? Eu não posso falar pela boca de vocês que estão, mas eu vejo esses profissionais muitas vezes dando tudo de si, mas assim, talvez com um pouco respaldo, não porque realmente o sistema está colapsado no sentido de ter muita criança. Então, vamos lá, uma EMEI, por exemplo, pode ter uma demanda maior do que outra, também varia pelo tamanho das escolas, né? Talvez uma fila de espera para que as crianças façam esses atendimentos. Ah, e eu sinto, né, igual, nós somos uma ONG e a maior parte dos pais que nos procuram para o atendimento multidisciplinar são pais que não encontraram na rede pública, né, um respaldo, como você disse, as crianças que estão no estado, nas escolas estaduais, não têm, né, esse respaldo do tratamento multidisciplinar, ou que foram desamparadas pelos convênios. Não tem no convênio, né, os atendimentos. E aí a gente começa aquele exercício de tentar melhorar, né? Não criticar o que está sendo feito até agora, mas o que podemos fazer para ajudar os profissionais do CAIM, para ajudar as crianças, as demandas, né, todas que estão surgindo agora. E esse tem sido o nosso exercício, né? A EPSTEM, ela atende a valor social, que é um valor muito mais acessível, mas a gente vê que nem sempre é possível pagar mesmo o valor social. São tratamentos muito caros, né? Que também a gente não pode jogar só para o valor social. E tem crianças que realmente precisam do tratamento gratuito. E esse tratamento tem que ser de extrema qualidade, né? Deixa eu ver aqui. Eu anotei vários pontos, né? Eu já estou fugindo da nossa pauta. A incidência dos transtornos, do Cauê. Vamos manter o foco aqui. Mas essa mudança, Tabata, quando a criança na quinta série, ou pela questão do sistema, tem que ir para uma escola estadual. Eu acho a escola da prefeitura mais acolhedora. Até o layout das escolas é mais acolhedor.
E quando você vai para uma escola estadual, ela tem outro layout também, né? Ela é maior, como você disse, aulas a cada 45 minutos, 50, vários professores, né? Isso tudo, como que você acha que isso interfere, assim, na cabecinha das crianças? Que tem algum transtorno e que, de repente, se vê nessa situação de ter que enfrentar a escola do Estado. Então, eu tenho relatos assim de colegas, né? Porque eu não conheço a vivência dentro de uma escola do Estado. A minha vivência dentro de uma escola do Estado é de quando eu estudei, né? Uhum. Porque não dou aula lá no Estado, mas eu tenho relatos das minhas colegas. Então, eu percebo assim, as minhas colegas que trabalham lá na EMEI, junto comigo, e também trabalham no Estado, têm um olhar diferente para a inclusão. A mesma apostila que a gente monta, a mesma adaptação de atividade que a gente faz na sala de aula, minhas colegas que trabalham no Estado também fazem isso lá no Estado. Sim. Eu percebo que a escola do Estado, ela é muito pela coordenação, né? Porque a diretora do Estado, ela é concursada. Então, eu percebo no Estado, assim, uma coisa gigantesca, né? O Estado é gigante, e não tem muito olhar assim. Então, cada diretor da escola do Estado faz aquilo que acha que é bom para sua escola. A EMEI, quando você fala que é mais acolhedora, é por quê? É porque todos os diretores têm a mesma formação, assim, participam dos mesmos cursos, né? Quando tem um tema de conversa para reunião pedagógica, é um tema de conversa para a rede, né? Não esquecendo que cada escola tem a sua especificidade, tem a sua comunidade, tem a sua clientela a ser atendida, porque a gente tem e-mail bem localizada, né? E a Sim. gente tem e-mail que está dentro das comunidades carentes, das periferias, né? Mas o assunto é o mesmo, os livros que as crianças recebem são os mesmos, o material é o mesmo, né? Então eu percebo uma preocupação maior dessas professoras que têm essa vivência na EMEI quando elas estão no estado, né? Elas levam aquilo que a gente tem de informação ali dentro da escola, o que a gente faz com as nossas crianças para os adolescentes. Porque tem adolescente no ensino médio que escreve palavrinha, está começando a escrever palavrinha agora, né? Sim. E que às vezes tem vergonha de fazer uma apostila diferente do colega. Fazer uma apostila diferente que ele está vendo que os colegas dele sabem que ele não sabe ler e escrever, né? Então fica envergonhado. Mas quando tem uma professora que olha para ele, que faz uma atividade diferente para ele, e mesmo numa conversa atende ele, é diferente. Agora, quando Sim. ele chega na escola do Estado e a criança não é acolhida, ela não vai conseguir se desenvolver. Ela tem que ser acolhida de alguma forma, vai desistir, né? Vai acontecer o quê? Evasão escolar. Isso existe, né? Ou vai ficar pipocando de uma escola para outra, até achar alguém que vai olhar para aquela criatura. Tabata, a questão do material adaptado. Eu estou vendo que hoje é vocês, professores, que devem adaptar o material para aquele aluno. Isso é geral, é para todos os professores? Se você tem um aluno de inclusão. Então, é assim, a gente que adapta com o apoio das professoras assessoras de inclusão, com as PAEs. Então, Entendi. quando eu tenho alguma dúvida ou quando eu não estou conseguindo, eu vou atrás, pergunto, né? Elas sempre vão lá na sala, perguntam, olha como que tá, o que você está fazendo. E a gente tem as reuniões semanais para conversar, para ver como que está saindo naquela semana, né? Porque a gente planeja a nossa semana para poder depois aplicar com as crianças. Aí, às vezes, a gente tem um retorno, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, né? Mas as adaptações das atividades devem seguir no sentido de que não de você, por exemplo, eu estou trabalhando, vamos dizer, a água, tema água em ciências. E aí meu aluno é deficiente, ele não sabe, ele é de inclusão, ele não sabe ler e escrever. Vou dar umas coordenação motora para ele fazer, que ele está precisando de coordenação.
ele precisa realmente da coordenação, mas tem que ser num outro momento. Se você está trabalhando com toda a sua turma, o tema da água, o seu outro aluno da inclusão, seja deficiente ou seja transtorno, seja qual for a necessidade dele, ele também tem que saber sobre a água, porque ele vive no mesmo mundo que todo mundo, né? Sim. Ele tem que saber que existe uma conscientização da água, de onde vem a água, para que serve, tudo isso. A forma que você vai fazer depende da especificidade daquela criança. Né? Então, não sabe ler e escrever, então vamos fazer o seguinte, eu vou contar uma história da água para a turma toda, a turma que já sabe ler e escrever vai fazer a interpretação de texto dessa história. E nós vamos fazer um desenho, vamos conversar sobre o que você entendeu. A adaptação tem que ser nesse sentido, deles estarem dentro do mesmo contexto que você está trabalhando. Porque não adianta eu estar explicando, vamos para matemática, unidade de desenho de centena para a turma toda, e tá dando só um desenho para o meu aluno pintar com tinta. Ele não está participando da aula, isso não é incluir, né? Sim. Ele só o fato dele estar ali dentro da sala, fazendo outra coisa, não é inclusão. Inclusão é você incluir ele dentro do assunto que está correndo na sala. E isso, às vezes, é muito difícil. Porque a gente tem as crianças com deficiência múltipla, e aí nós não temos, assim, uma formação específica para lidar. E aí, às vezes, emperra, às vezes a gente tem que pesquisar, ver como que vai fazer, porque não é fácil. Né? Se é só um TDAH, se é só um TOD que compreende, que ouve, que enxerga, que fala, é diferente de um que não ouve, que não fala. Né? É diferente de um que tem uma deficiência múltipla que não se move, que só mexe o olho. Né? Como fazer isso? Isso é muito difícil. Mas é bem o que você falou. Eu reconheço o esforço do professor em adaptar as atividades, né, dos profissionais que ali estão, mas também, às vezes, a gente se depara com uma adaptação, justamente como você falou, que não é inclusiva, na verdade, ela é exclusiva, porque você coloca o aluno portador de uma necessidade específica fazendo uma atividade que seja muito ali aleatória, que ele não está acompanhando a turma. Ao mesmo tempo, quantas crianças hoje estão na sala de aula para um professor, Tabata? Então, a gente tem na escola, até o momento, até o começo desse ano, a gente estava trabalhando com 30 alunos na sala de aula. 30. Porém, neste ano, vou falar pela minha escola. Neste ano, na minha unidade escolar, na unidade escolar que eu trabalho, a gente está tentando se adaptar a uma meta do Plano Municipal de Educação, que é 25 crianças no ensino fundamental e 20 crianças na educação infantil. Porém, às vezes eu percebo que nós ali dentro da escola estamos nadando sozinhos, tentando coisas sozinhos, né? Porque não tem porque chega muita criança, né? Tem lista de espera para entrar na escola, né? Tem criança na lista de espera, não só na minha escola, mas em outras escolas. E aí, onde pôr todas essas crianças? Né? Então, teria que se ampliar o número de profissionais, ampliar o número de sala de aula. Tem que ser feita uma coisa de lá de cima, do Departamento de Educação, da Secretaria de Educação, do Estado, porque o plano municipal está aí para ser cumprido, né? E lá está escrito que são 25 crianças para o ensino fundamental e 20 crianças para a educação infantil. Este ano, a direção da escola está tentando adaptar, porém é difícil, porque tem algumas salas que estão com 30 sim esse ano, que não teve como, porque não tem espaço para abrir outras turmas. O plano municipal, ele fala de 25 crianças em sala de aula, já comportando as crianças com algum transtorno e deficiência? Porque, assim, fica muito claro para mim na sua fala que deficiência física é uma coisa, né? Não deveria ser, mas parece que é o que eu estou entendendo. A deficiência física tem aí um respaldo e tal, um olhar, e aí, ao mesmo tempo, você tem outras crianças com vários transtornos, muitas vezes não diagnosticados ali em sala de aula, que vocês, professores, visualizam e fazem um encaminhamento. No entanto,
Me parece assim que existe uma cota, um número de crianças com alguma necessidade que é possível estar na sala de aula. Eles estão dentro desses 25? Como é que é isso? Eles estão dentro desses 25 alunos. Era para estar dentro dos 25 alunos. Por exemplo, a minha turma tem 26 alunos, né? Ano Uhum. passado eu tinha 28 alunos. Eu tinha 2 deficientes com paralisia cerebral e 2 transtornos, né? As crianças estão dentro desses alunos. Não é que é diferente do deficiente e o transtorno. Os lugares onde eles são atendidos em Santo André é diferente. O CAEM Certo. atende transtorno, o CREM, a Vila Guilmar e a Fundação atende a deficiência. Mesmo porque a mão de obra é diferente. O que essa criança precisa é diferente, né? Lá no CAEM, o que tem no CAEM é neuropsicólogo, é psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo e tem uma médica, mas essa médica ela não atende como num consultório e passa um retorno. A médica está ali para assinar a avaliação multidisciplinar que é feita, né? Porque psicopedagogo não assina diagnóstico, né? Tem que ter um médico. Mas ela não tem retorno das crianças com o médico ali, não é um atendimento da saúde. O CAEM é um braço da educação, diferente da Vila Guilmar, da Fundação e do CREM, que está mais ligado à saúde, que é a questão das deficiências, né? Os TEAs passam no CAEM. Agora, Certo. deficiente físico, deficiente múltiplo, eles são atendidos em outros lugares. Porque tem Entendi. indicação de medicação, várias outras coisas, né? Então, na sala de aula, você disse que tinha dois com deficiência física, né? E mental? Paralisia cerebral. Eles eram PC e DI. Tem uma Certo. questão de memória, várias questões cognitivas, né? E 2 transtornos. Quando você fala assim para mim 25 alunos por sala, para mim ainda soa ruim. Eu fui professora de uma escola de inclusão, né, em São Caetano, uma escola particular, em que o limite de alunos de inclusão, né, que era só inclusão, no caso, essa escola, era de 15 alunos na sala. E já era difícil trabalhar, né? Eu fico assim muito preocupada com o professor da rede com 30 crianças ou 25. Na minha mente, assim, ainda não. Eu não É, vejo como. É um trabalho sobre-humano do professor, porque você tem que fazer material. Você tem que fazer material para a sala, você tem que adaptar material, você tem que ajustar a sua prática pedagógica. E para 25 ainda é muito, mas essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que a nossa cidade é uma cidade razoavelmente rica, viu, Tabata? Nós poderíamos investir mais, poderia ter mais dinheiro, mais recurso para as escolas, e as turmas poderiam ser menores, visando o crescimento das patologias, porque hoje, a cada 10 crianças, pelo menos 2 ou 3 têm algum transtorno. É muito complicado, para além das crianças que têm. Quando a criança já tem um diagnóstico, e aí o CAEM traz o diagnóstico para nós, traz um relatório explicando tudo bonitinho como foi a avaliação. A mãe é chamada lá para dar um retorno dessa avaliação. Se a professora quiser acompanhar esse retorno, ela pode, a assistente pedagógica vai. Aí você tem um norte para onde você começar. O duro é quando a criança está ali, com dificuldade, está dando problema. Não é assim, não é que é um problema, né? A criança é um problema, não é isso. O problema é que a professora não está conseguindo lidar. E aí você sim. faz o quê? Você sabe o que ela tem. Se é só mimo, se é só birra, se é alguma coisa que ela está passando na casa dela. Então, até a gente buscar todas essas informações, tem vezes que já foi meio ano, já foi um semestre. E até você Sim. descobrir para você conseguir. E às vezes é só um problema do familiar, mas até você entender, né? Aquilo é bem complicado. Nós temos na escola também que não é suficiente, mas a gente tem as estagiárias de inclusão.
Então, são Sim. meninas que estão fazendo pedagogia e aí Uhum. elas se inscreveram para fazer estágio e elas nos ajudam. Eu tenho uma estagiária comigo este ano na minha sala, porque eu tenho o Gustavo, que ele é múltiplo deficiente, né? Assim, físico e mais alguma coisa. Ele tem galactosemia. Então, ela me ajuda, porque ele usa fralda, precisa ir quando a gente sai da sala, ele não anda direito. E assim tem outras professoras que também têm estagiário na sala, só que assim não comporta. Sim. Se eu não me engano, acho que são só cinco estagiárias na escola. 5 ou 6 estagiárias. E a Situação, estagiária ou o professor que faz a troca? a estagiária que faz a troca. Algumas EMEIs têm cuidadores, né? Então, tem um concurso muito antigo que chama os assistentes de inclusão escolar, AIE. Mas esse curso não tem mais. Agora quem está ajudando na sala de aula são as estagiárias. E aí é uma outra conversa, porque os AIEs não tem como ajudar a criança ali no pedagógico. Por exemplo, se eu falar para o AIE assim, olha, essa atividade é assim, 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 você orienta assim, assim, assim. Ele não tem preparo pedagógico para ajudar. As meninas estagiárias de pedagogia é diferente. Como elas estão cursando a pedagogia, tem um pouco mais de facilidade de ajudar a criança, no caso ali, para fazer atividade. Sim. Entendeu? Mas assim, não comporta. A minha escola, acho que são 20 ou 21 salas por período, para 2 ou 3 estagiárias no período todo, para ajudar várias crianças. Então, quer dizer, eu tenho uma estagiária o tempo todo comigo, porque o Gustavo tem horário reduzido, só fica 3 horas na escola. Mas tem criança que fica o tempo todo, e essa estagiária, ela vai 2 vezes por semana, 1 hora na sala dessa professora. Então, teria que ter ou mais estagiárias, ou mesmo, não sei, nas salas de primeiro ciclo, que são as salas de alfabetização, que é onde dá o nó todo, né? Um professor a mais, que é o que eu acredito de ser o ideal, né? Sim. Na sala de alfabetização de primeiro e segundo ano, para a gente conseguir alfabetizar todo mundo bonitinho, certinho. 2 professores seria o ideal. Ou um professor e um Sairia estagiário. mais barato também, né? Todo, né? Pois é. Sairia mais barato. Oh, Tabata, quando a gente tem um aluno com múltiplas deficiências, ainda que usa fralda, né? E pode ser uma ideia muito louca da minha mente, mas eu vou dividir com você e com 32 pessoas que estão aqui ouvindo a gente ao vivo. Mas eu vejo, talvez, como uma ajuda possível, o que é muito aplicado nas escolas americanas, que é ter um enfermeiro na escola. Será que ajudaria a gente nesse sentido, quando você tem esse aluno, igual você está falando, múltipla deficiência, só mexe os olhinhos, você precisa ajudar a se alimentar, precisa ajudar na troca de fralda, às vezes não usa fralda, mas precisa de ajuda para ir ao banheiro, faz uso de medicação. Às vezes eu sinto falta de alguém da saúde dentro da escola. Você sente essa falta? Ou é só coisas assim da minha mente? Então, eu não sei te dizer assim se é uma falta, porque se for só para esses cuidados, não sei se seria interessante um enfermeiro só para isso, né? Porque as meninas as AIEs, no caso, as AIEs, eles tiveram formação para dar a comida, para trocar, tem formação regularmente, né? E as estagiárias também. Nós, professores, muitas vezes não temos isso, né? Sim. Eu tenho receio, tenho medo de alimentar uma criança com disfagia, por exemplo, né? Sim. Tenho medo. Eu acho Sim. esse pessoal são bem corajosos, mas assim, um enfermeiro na escola para isso é um serviço caro, né? Seria uma coisa assim, ideal de outro mundo, porque acho que aqui no Brasil, não sei não se rola isso. Entendi.
são pessoas que foram treinadas, né? Que você está me falando que elas foram treinadas para fazer isso. Como que anda essa questão da formação, da reciclagem do professor no sentido de inclusão aqui em Santo André, tá? Então, nós temos as PAEIs que podem montar formação e aplicar para a gente nas RPS, né? Que a RPS é a reunião pedagógica semanal que a gente tem. Tem o grupo profissionais do CAEM, que a pedido da escola, eles podem ir até a escola e, por exemplo, falar, olha, eu preciso de uma formação sobre TDAH, por exemplo. E aí marca um dia de formação e as meninas do CAEM vão na escola, fazem essa formação. E tem as formações que são oferecidas dentro do CAEM mesmo, dentro do CAD, e aí vai do interesse do professor de participar, né? Porque assim, não é uma coisa obrigatória. Né? Ó, você é obrigado a ir nessa formação. Não, não é obrigado. É do interesse do professor de participar. Sim. Seu irmão deixou uma pergunta aqui pra gente, capciosa, ó. Gostaria de saber a opinião de ambas sobre a maneira que o governo está ou não lidando com a situação dessas crianças na atual pandemia. Como que tá isso dentro da escola ou fora da escola, Anderson? Porque fora da escola, como a Tabata mesmo relatou, tudo que eu tenho visto os professores se esforçando o máximo para acolher as famílias, os pais, passando informação, fazendo até áudio, né, para os seus alunos aí. Fazendo vídeo, fazendo sendo vídeo, famosa. tendo misericórdia, essa é a pior parte. Mas olha, é difícil, às vezes as mães pedem uma dica para a gente, falam, eu estou com dificuldade para fazer a lição de casa com meu filho e tal. Quando a gente vai aplicar uma atividade, eu não sei se é assim para a Tabata, mas comigo pelo menos tem sido. Para uma criança com uma necessidade específica, a gente estudou pra caramba para fazer aquilo. É difícil, não é uma coisa assim fácil. Então, às vezes, o bom rendimento da criança não é nem a atividade em si, mas a maneira como a gente está passando a informação para ela. E aí a gente estudou, a gente teve todo esse trabalho, né? É um serviço bastante profissional, no sentido de ver a necessidade daquela criança, a necessidade cognitiva, e apresentar ali os conteúdos de uma maneira que nem sempre os pais conseguem fazer em casa. Então, na pandemia, se tratando de fora da escola, a gente está tendo, eu sinto essa dificuldade, né, com as demandas de adaptar uma atividade, mas está tão longe, de nem sempre conseguir dar o meu olhar para aquele conteúdo e tudo mais. Agora, dentro da escola, eu não saberia dizer, né, porque eu não estou dentro da escola mais, mas eu acredito que com a pandemia, muitos cuidados redobrados serão tomados com essas crianças, né, Tabata? Então, eu percebo assim, eu vou falar da minha escola e vou falar da vivência dos meus filhos que estão numa escola privada. Eu montei para minha turma, as professoras da escola, nas EMEIs, a gente está montando um material quinzenal. Então, a gente optou por fazer um material impresso e dessas famílias, mesmo com essa pandemia, de ir buscar na escola, a gente marcou horário, tantas pessoas em tal horário, cada um leva sua caneta, vão de máscara, com todos os cuidados que tem que ter. Por quê? Nem todo mundo tem internet em casa. Nem todo mundo tem um celular com internet, um computador. Piorou uma impressora para imprimir a atividade. Sim. Então, a gente optou por isso por quê? Para facilitar. Então, quer dizer, a gente marquei um dia, a escola marcou um dia, os pais dos meus alunos foram buscar a apostila, eu montei para minha turma 3 apostilas diferentes. Então, quer dizer, a primeira apostila são para os alfabéticos, as crianças que estão no nível mesmo de segundo ano, que é a minha turma de segundo ano. A segunda apostila são para as crianças não alfabéticas, que ainda estão precisando de uma forcinha para aprender a ler e escrever, porque não dá para eu dar uma interpretação de texto e mandar o menino ler sozinho se ele não sabe ler, né? Então tem que montar uma outra. Isso eu estou falando só na questão do português, nem estou falando das outras matérias, matemática, ciências, nada, só de português. E uma outra
para os meus alunos, para o meu aluno deficiente. E um outro aluno que tem uma dificuldade que a gente ainda não sabe bem o que é. Se ele não foi avaliado, então montei uma outra que eu achei que ele conseguisse fazer em casa. Por quê? Porque eu não estou lá do lado dele, justamente por isso. Quem está lá do lado dessas crianças é a mãe, né? Então não dá para eu dar uma atividade. Vou dar um conteúdo novo. Uma coisa que a gente tem um planejamento anual para ser cumprido, mas neste momento agora não dá para eu falar para eles, olha, hoje nós vamos façam, porque a mãe deles não é professora, né? Não tem como explicar. Tem mãe e pai de aluno meu que não sabe ler e escrever, que é analfabeto, vai ensinar a criança como, né? Então, eu montei os vídeos para as crianças, eu faço um vídeo para a apostila do alfabético, um outro vídeo para os não alfabéticos, e um outro vídeo explicando uma atividade sensório-motora, uma atividade de coordenação para o meu aluno deficiente e para a mãe dele. Entendeu? E mando separadamente para essas pessoas. Todos estão no mesmo grupo, mas cada um tem o seu para olhar. Agora eu vou falar da parte da escola dos meus filhos. É uma atividade só, e só vem assim escrito: imprima tal parte, faça tal folha, faça a página tal. Acabou. Simples assim. Se vira, neguinho. É bem assim, né? Na sala da minha filha, eles são 6º ano. Tem uma menina que ela tem transtorno e ela não lê. Ela é dislexa. Ela não lê e não escreve. Ela faz essa atividade como? Ela está no mesmo grupo, que eles entram na mesma plataforma da escola, mas não tem uma atividade diferenciada para ela. Então, quer dizer, na minha escola eu sei que isso foi feito, né? Que foi uma decisão da minha escola por conta da comunidade que a gente atende. Nas outras escolas, não sei como está isso, né? Mas que tem a possibilidade de fazer, de ajudar, tem. É só querer, né? É só o grupo querer. O grupo é só querer. Verdade. Eu não sei se eu consegui responder. Ele foi maldoso. Vamos bater nele, que ele é seu irmão. Eu acho a Dijane, eu acho que é assim que pronuncia. Me perdoa se eu errei. Ela está fazendo uma correção aqui, falando que o neuropediatra do CAEM faz avaliação médica, sim, não apenas assina o relatório. Existe atendimento e uma discussão de cada caso em equipe. Eu acho que talvez o que você queira ter falado é que a neuro não fica fazendo o atendimento, o acompanhamento, é isso? Eu disse que não tem retorno, né? Eu acho que não tem retorno lá. Retorno de consultório, acho que não tem. Eu sei que a médica participa da avaliação, sim. Mas eu acho que não tem um retorno que nem você passa numa consulta. O acompanhamento, né? Consulta de consultório, que você vai com consulta. Eu não tem atendimento de consulta ao médico, é isso que eu quis dizer. Ah, tá. Ela participa da avaliação, sim, ela é da equipe do CAEM. Acho que eu não soube me expressar. Tá. A Marina tá falando, os estagiários estão em processo de formação e a Prefeitura de Santo André tem um olhar para tentar dar suporte e formação para que consigam fazer um bom trabalho. A gente não disse o contrário. Elas fazem um bom trabalho de informação, só que não são suficientes no caso da minha escola. O que a gente disse é que precisa de mais, Marina. Não estamos falando da qualidade do trabalho, não. O ideal seria um que fala, né? Esse seria o ideal. Isso, a gente só precisa de mais. Mas existe um abismo entre o ideal e o que é real, né? Mas todos os profissionais, tanto os AIE, PAEI, as meninas estagiárias da pedagogia que ajudavam na educação infantil e as meninas estagiárias da inclusão, todas têm formação semanal. Eu tinha dito isso, né? Acho que ela está colocando só para reafirmar. É que ela está lá para cima, eu que peguei. E tem a professora Maria de Socorro, que está dizendo assim, infelizmente o Fundamental 2 não tem preparo para receber as pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu também enxergo muito isso, né? O Fundamental 2 aí com bastante dificuldade para a inclusão e vejo o ensino médio, gente, sem inclusão nenhuma. Eu fico muito preocupada e a gente tem que começar aí a pensar.
Bom, de tudo que foi dito, Tabata, sua linda, Tabata faz parte da equipe da Episteme, né? Ela está aqui com a gente, tentando pensar aí em coisas bacanas para a gente atender não apenas as nossas crianças, mas conseguir ajudar as pessoas de uma maneira melhor, né? E mais geral. Eu vejo que a gente tem um longo caminho ainda a percorrer no quesito de inclusão, mas vejo boas pessoas já trabalhando para isso dentro das escolas. O que a gente precisa mesmo é ter mais pessoas, né? Engajada com a inclusão, porque realmente o número de alunos com essas necessidades aumentou bastante e talvez aumente mais, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Temos aí o apelo político desse ano, que a gente esteja assim, bastante atento em quem vai votar, para que os professores também sejam vistos nisso, né? Porque também a inclusão hoje é muito desleal isso para nós, porque fica tudo a critério da escola e do professor, mas tem pouca gente falando de inclusão social como um todo, né? Porque a criança, o indivíduo com deficiência, ele não vai viver a vida toda dentro da escola. Então, a gente tem um longo caminho, reconhecemos, assim, todas as boas iniciativas que estão sendo feitas, né, para a inclusão. Não estamos aqui para criticar, nem para dizer que o CAEM está em colapso, está caindo, está em decadência. Não, a gente só está falando que o número de crianças portadoras de necessidades específicas ou especiais tem aumentado, né? O CAEM está com uma demanda muito grande, precisa de um olhar também da prefeitura, né? Precisa de mais acolhimento, né? Precisa de mais unidades, a mesma coisa para as estagiárias nas escolas, para que a gente consiga aí fazer um trabalho melhor, porque a gente está formando seres humanos, né? A gente não está formando só ali uma questão conteudista para passar no vestibular, a gente está interessado em toda a formação, né, desse indivíduo enquanto ser humano. Então, a gente só vai conseguir fazer um trabalho melhor com essas crianças que o número já está tão alto se a gente tiver mais profissionais, né? E, pelo menos é o que eu tenho visto. Espero que a gente tome todos os passos aí daqui para frente para melhorar ainda mais, né, Tabata? Eu acho que para além da formação do profissional, existe uma questão de acreditar no trabalho. Quando você não acredita na inclusão, você não faz inclusão. Não é só a inclusão escolar ou a inclusão do deficiente, a inclusão do transtorno. É a inclusão social. É a inclusão daquela criança que vai de chinelo para a escola, que não tem um sapato para colocar. É a inclusão daquela criança que não toma banho. É a inclusão daquela mãe que tem 7 filhos dentro de casa e cuida sozinha de todos, né? E que não dá para você exigir como se diz, a mesma atenção de um filho único para a mãe que tem 7 filhos. Se põe no lugar dessa mãe, né? Então, eu acho que se você não acredita no trabalho do conceito da palavra inclusão, pode fazer 1000 formações. Você pode ser um neuropsicólogo. Se você não acreditar no que é inclusão, você não faz inclusão. É verdade. Você só tem a formação, né? Porque praticamente, vamos dizer assim, que 30% dos professores de Santo André têm psicopedagogia, né? Porque fez a pós para ter o seu diploma, para ter a sua elevação profissional, né? Mas dos 30%, será que todos os 30 acreditam no que é inclusão? Faz a inclusão na sala de aula, né? Anda junto com a PAEI ali, ou só critica o trabalho da PAEI, só critica o trabalho do CAD, só critica o trabalho do CAE. Então, por isso, mais uma vez eu quero dizer, enquanto professora de Santo André, eu estou na escola de Santo André porque eu acredito no trabalho de Santo André. Os meus filhos entraram com 2 anos e meio numa creche de Santo André. Eles só saíram da EMEI porque não tem escola municipal de Fundi 2, que se tivesse, a prefeitura abrisse uma MEF Fundi 2,
eles estariam ainda dentro da MF, né? Porque é o trabalho que eu acredito. Porque não tem eu fazer um trabalho que eu acredito e deixar meus filhos fora disso, botar eles em outra escola, né? Meus filhos têm que estudar na escola do trabalho que eu acredito, do conceito de educação Verdade. que eu acredito, que é o conceito de educação de Santo André, né? Que a gente já falou várias vezes aqui, que está anos-luz à frente do Estado. Pelo Sim. Estado ser muito grande, ser muito amplo, a diretoria de ensino que tem que dar conta de muitos estados, de muitas escolas dentro do Estado, interior, tudo, não sei por quê. Né? A gente não dá para a gente mensurar e falar do trabalho do outro, a gente tem que falar do nosso, né? Mas quando eu acredito, Amanda, eu vou atrás, mesmo não sabendo fazer. Eu procuro fazer sem saber fazer. Deu para entender? Então, Hum. é difícil você não. Aí, quando você não acredita, você não acolhe nem todo mundo. Você só, olha, Sim. eu preciso dar conta do meu planejamento, eu vou dar minha aula, pronto. Eles só são meus alunos até dezembro, não importa. É isso que a maioria pensa. Mas não é bem assim, porque são seres humanos, né? A gente não está trabalhando com um monte de maquininha. São 28 vidas, são 25 vidas, são 30 vidas dentro da sua sala. 30 vidas diferentes, 30 conceitos de família diferentes, 30 educação de valor diferente, né? Eu acredito muito no trabalho de trabalhar valores dentro da escola, né? Porque a sociedade de hoje é muito imediatista. As crianças estão crescendo muito imediatistas, estão perdendo essa questão do valor, né? Então, quando você não tem o respeito, né, pelo outro, como que você vai trabalhar a inclusão? Não tem como. A Então, inclusão, querendo ou não, ela é um exercício muito pessoal do profissional. Ainda como você disse, não importa a formação que você tenha, se você não acredita naquilo, né, você não vai ter pouco resultado ali, ou nenhum, né? Essa é a verdade. Tabata, eu te agradeço demais por esse bate-papo. Fomos bem acompanhadas aqui. Espero que a gente trabalhe bastante ainda junto, que a pandemia acabe logo. Tô com também. saudade dos pequenos, né? Eu acredito que muita gente acompanhou aqui, entendeu o que a gente está falando sobre a necessidade de da gente trabalhar com dados reais, né, de que o número de crianças com necessidades especiais está aumentando, e nós precisamos nos preparar para isso, né, porque em todos os sentidos devemos ser uma sociedade inclusiva. Amanhã a gente vai conversar com a Cláudia, que é mãe, ela vai dividir com a gente aí um pouquinho da trajetória dela e das dificuldades, né, como ontem também a Fernanda dividiu uma história muito bacana com a gente. E eu acredito que juntos a gente pode qualquer coisa, né? Vamos trocar sempre informação, vamos ajudar uns aos outros e vamos mostrar para esse mundão aí que inclusão é muito legal, de que é o caminho para o futuro, de que a educação, Vamos né, juntar, precisa. vamos juntar um povo bom aí e abrir um outro CAEM. Isso, Vamos vamos fazer isso transformar a aí. Episteme num outro CAEM. Ótimo, tá perfeito. A A gente Maria junta os Lígia, 700 alunos do CAEM, mais os nossos da ONG, e vamos fazer um outro CAEM para ajudar o CAEM, para ajudar as escolas de Santo André, e inclusive as escolas estaduais, por que não, né? Fazer um atendimento com os adolescentes, né? Que eles também precisam, porque estão fora, né? As crianças da sim, emenda são total. assistidas, os adolescentes estão fora. Então vamos fazer um CAEM de Fundidores. Vamos fazer um CAIM de Fundo 2. Quero um CAIM também no ensino médio. Né? Isso! A Maria Lídia está falando aqui que os atendimentos do CAIM retomaram desde a semana passada de forma remota via WhatsApp. Então, se você ainda não sabe, saiba dessa informação que a Maria Lígia trouxe. Maria Lígia trouxe aqui para gente, que o CAIM está atendendo via WhatsApp. E bom, vamos marcar outro bate-papo aí. Se o pessoal concordar, a gente volta e traz mais
mais temas aí para a gente conversar. E a Fernanda está aqui falando sobre o apoio às mães aí. Vamos apoiar essas mães, né? Vamos criar aí um sistema de apoio às mães e vamos pensar em soluções boas e praticáveis para que tudo melhore para todos nós. Né? Obrigada, Vamos Tabata. convidar a Mara Lígia para fazer um bate-papo online, que a Mara Lígia é uma das coordenadoras aí da inclusão. Ela pode vir aqui conversar com a gente, né? Opa, ó, Mara Lígia, já tá convidadíssima. Já está convidadíssima. Vamos fazer sim. Eu tô sentada no chão. E para conhecer o nosso trabalho da ONG também, né? Verdade, vamos lá conhecer a Episteme. O nosso foco é deficiência intelectual leve, autismo, TDAH e TOD. É um pouquinho diferente, mas também um trabalho muito interessante e bastante necessário. Tenho certeza que vocês vão gostar. Pelo menos até agora a gente só tem elogios. É isso aí. Eu só espero que as pessoas tenham entendido, porque qual a nossa intenção aqui com essa conversa? Sim. Foi no sentido de esclarecer para algumas mães da Episteme, outras mães que têm o atendimento no CAEM e as que não conseguiram, né, por outros fatores, por N fatores, né? Como que funciona, né? Eu vou falar aqui novamente, referendar o trabalho do CAEM, que é um trabalho muito bom, que é o que a gente disse, é um serviço caro, né? O atendimento terapêutico é caro, a avaliação multidisciplinar é cara, né? E as crianças recebem isso tudo gratuitamente. Estando dentro da EMEI, elas recebem isso gratuitamente. O que é bom, a gente quer mais, né? Precisa ser ampliado, né? Então fica aí para as autoridades pensarem nessa questão desse colapso que a gente diz, é um colapso, acho que nacional, vamos falar só do nosso país, né? De cada vez mais aparecer transtornos, adultos autistas diagnosticados na vida adulta, né? Adultos que são TDAH, ou que são TOD, ou que são bipolar, mas que não sabem, e às vezes está naquele sofrimento a vida toda sem saber, né? Então fica aí o convite das autoridades também para prestar atenção nessas questões, né? Sim. E que tem pessoas assim como nós que estamos aqui, a gente está aqui com a força e com a coragem querendo fazer pelo outro, né? Só que as nossas pernas ainda estão pequenas, né? Então a nossa conversa foi nesse sentido, né? Das pessoas conhecerem o que a gente tem de intenção e o que a gente gosta e o que a gente quer fazer pelo outro, né? Exatamente. Não na intenção de denegrir ninguém, né? Exatamente. E muito obrigada a todos da rede de Santo André, envolvidos com inclusão, e peço que Deus ilumine a todas e continue abençoando a todas com muita saúde, muita paciência, muito conhecimento. E vamos que vamos esperar a Mara Lígia aí no próximo. Ela falou que, opa, vamos combinar sim. Então tá combinado. A gente vai conversar com a Mara. E um beijão para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada, Tabata. Valeu, viu? Até a próxima, até amanhã. Beijo para todo mundo. Demorei um pouquinho, desculpa, agora aprendi a mexer aqui, hein? Agora vai. Agora vai. Tchau, Tchau, valeu, gente. Tchau. Tchau.